Fórum de Lisboa, organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, entra na mira do Tribunal de Contas da União. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, deputado Sanderson, autor dessa representação. Deputado que já está conosco, inclusive, muito bom dia para o senhor, bem-vindo. Bom dia, para mim uma enorme satisfação falar com vocês. E realmente, eu encaminhei uma representação ao TCU, pedindo que o órgão de controle das contas do Brasil, que é um órgão auxiliar ao Parlamento brasileiro, proceda uma investigação, e eles estão procedendo. Ontem foi instaurado este apuratório e agora aguardamos que, tecnicamente, o Tribunal de Contas encontre ali os responsáveis por esta gastação. Nessa altura do campeonato, com tantas dificuldades financeiras e econômicas pelas quais passa o Brasil, não dá para aceitar torração de dinheiro público num evento que nem no Brasil é. Nós estamos falando de Lisboa, 7.000 quilômetros distante de Brasília, para discutir os problemas do Brasil em Portugal. Então, o tal de Gilmar Paluza, para mim, é um descaramento, né? Quase que um deboche à sociedade brasileira, e por isso agora o TCU, a nosso pedido, vai agir, já está agindo. Deputado, só para contextualizar, inclusive, né, aqui a nossa audiência, então o Fórum de Lisboa ficou conhecido, como o senhor até mencionou esse apelido, como Gilmar Paluza, né? É um grande evento, está na 14ª edição, tem foco na discussão de temas ligados ao direito constitucional, democracia, economia, tecnologia, e esse evento, então, realizado em Lisboa, Portugal, e é convocado pelo ministro Gilmar Mendes, né? Por isso que ficou conhecido como Gilmar Paluza. Agora, o que me chamou a atenção, deputado, qual que é a diferença entre essa edição, segundo a qual vocês entraram com essa representação, e edições anteriores? Quer dizer, por que não houve representações anteriores? Ou, na verdade, essa é até uma pergunta que lhe faço. Houve representações anteriormente dessa mesma medida? Houve representações, só que a depender em qual ministro cai a representação, eles aceitam ou não. Desta feita, aceitaram. Talvez também pelo princípio da oportunidade, pelo princípio da conveniência, já que temos aí esse escândalo do Banco Master, banco esse que, em outras edições, inclusive, patrocinava esse evento. Com a declaração pública para todos de que o Banco Master, o seu proprietário, o tal de Daniel Vorcaro, manejavam recursos não republicanos, isso talvez chamou a atenção também do TCU, que resolveu instaurar o procedimento. Como eu disse, agora é aguardar que os técnicos do TCU, concursados que são, verifiquem com parcimônia, com imparcialidade, se realmente houve uso de dinheiro público para um evento que, na minha observação, o evento por si só, contando com agentes públicos, já é um desvio de finalidade, porque feito fora do Brasil. E eu estava lendo ali o programa, as palestras, os painéis sobre democracia brasileira, lá em Portugal. Tem que falar sobre democracia brasileira aqui no Brasil, soberania brasileira. Mais uma vez, vamos fazer essa discussão aqui dentro do Brasil. Isso é fundamental e temos a informação, dezenas de autoridades brasileiras foram custeadas com diárias públicas, com passagens aéreas pagas pelo erário público para um evento que hoje ajuda a denegrir ou a degradar ainda mais a imagem já degradada, já corroída da Suprema Corte Brasileira. Deputado, e os senhores tiveram acesso a algum documento, algum indicativo desses dados, desses gastos? Quero saber também a respeito disso. E também aproveitar para te perguntar, deputado, se outras pessoas, outros congressistas, outros aliados da sua base política também estão juntos e estão, portanto, fazendo parte dessa representação. E também se o senhor chegou a conversar com a oposição, né, para saber também qual que é a avaliação da oposição, caso o senhor tenha verificado junto à oposição com relação a essa representação, deputado.
a representação. Eu sou um dos líderes da oposição. Nós fizemos, em meu nome, mas em nome da oposição, em nome da liderança da oposição também aqui na Câmara dos Deputados. É uma apuração que tem que ser feita, mais uma vez, com técnica, sem interferência, para que, se houve algum tipo de abuso, se algum deslize ou se alguma ilicitude aconteceu, que os culpados sejam identificados, e ali o TCU pode encaminhar de ofício ao PGR, se houver constatação de algum crime, o próprio TCU, verificando alguma improbidade administrativa, também pode encaminhar ao Ministério Público, junto ao TCU, para que o Ministério Público proceda. Só que nós não podemos, eu, como deputado federal, nós somos fiscais do Poder Executivo, fiscais do erário público. Assim como os senadores são representantes dos estados, cabe à Câmara dos Deputados, aos deputados federais, fazer essa fiscalização. E não vejo por que sobressaltos de quem quer que seja, porque nós só queremos transparência. Se o gasto teve justa causa, se a despesa foi feita com base na lei, com base no interesse público, ok, sem problemas. O objetivo é apurar. Agora, olhando e inclusive percebendo a movimentação que foi divulgada pela imprensa, foi divulgada inclusive em redes sociais, daqueles que lá estiveram, ficou muito claro que, sim, fazer esse evento em Portugal tem uma relação muito mais com o desvio de finalidade, com o abuso de poder e com a fuga da relação com a população brasileira, do que realmente em buscar saber se a democracia brasileira está rígida, se a soberania brasileira está completa. Então, é sobre isso que nós queremos saber. O TCU, desta vez, agiu atendendo à defesa do interesse da população brasileira e, por isso, parabéns ao Tribunal de Contas da União. Deputado, para finalizar, quero te ouvir rapidamente também a respeito do fato de que, bom, a gente até noticiou aqui no comecinho que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, concedeu uma entrevista há pouco para o portal UOL e falou a respeito do PIX, né, entre outros temas, falou que o PIX tem incomodado aí, de certa forma, o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, tem, inclusive, passou a valer na sexta-feira a classificação das facções criminosas PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Então, quero aproveitar para ter também a sua avaliação a respeito disso, porque a crítica que tem sido feita a essa classificação que passou a valer, né, a essa designação, melhor dizendo, poderia afetar sistemas de pagamento do Brasil, poderia colocar a soberania nacional em risco. Sei que o senhor também tem se posicionado dentro desse assunto, então quero aproveitar para te ouvir a respeito. Uma matéria que eu conheço, afinal de contas, fiquei 25 anos na Polícia Federal, atuando muito tempo, inclusive, em setores da PF de combate à sonegação, crimes do colarinho branco, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Então, eu conheço essa matéria. E não tem nenhuma relação, esta classificação administrativa feita pelo governo americano na defesa dos americanos, não tem nenhuma relação com a questão do PIX. Se os Estados Unidos estão desconfortáveis com a questão do PIX, é uma outra relação, não tem nada a ver com PCC, Comando Vermelho, não tem nada a ver com organizações criminosas, nem com facções do narcotráfico. E isso, diga-se de passagem, nós aqui no Brasil esperávamos que o governo atual, o governo Lula, o governo do PT, tivesse feito já essa classificação de ofício. Podia ter feito isso ano passado, ano retrasado. Não fez e não vai fazer. Porque sabemos, governos de esquerda não são simpáticos a esses programas de combate e de enfrentamento ao crime organizado. No discurso são bons, mas na prática nada. E eu estava vendo aqui quais países da América já têm essa classificação de grupos terroristas para facções criminosas específicas. Não são para todas as facções, são para facções consideradas transnacionais. Os Estados Unidos já fez, obviamente, no país deles lá. A Argentina
Paraguai, El Salvador, Equador e México. O Brasil agora também nessa lista, não porque fez, mas porque os Estados Unidos declarou. E chama atenção também o fato da resistência do governo federal brasileiro em não querer fazer. Por que razão essa resistência? Se sabemos que tanto o PCC como essas duas facções em especial aterrorizam o Brasil inteiro, colocam de joelhos a população brasileira, sobretudo a população vulnerável, a população mais pobre e que precisaria de uma soberania e não tem, porque estão ali escravizadas nas mãos de sicários organizados e que agora parece terão ainda mais força no Brasil, porque o governo federal promoveu ontem um corte de 4 bilhões de reais justamente na pasta do Ministério da Defesa, onde o Exército, notadamente, usava para fazer controle de fronteiras. Agora sim, se as nossas fronteiras já estavam abertas, agora com esse corte ficarão totalmente abandonadas, algo péssimo para o Brasil, numa mensagem desastrosa mundo afora, que diz o Brasil não só não aceita essa classificação das facções como terroristas, como também desguarnece agora de forma definitiva as fronteiras. E um Brasil continental, como o nosso, né, um país continental, gigantesco, sem controle mínimo de fronteiras, é um espaço gigantesco para o narcotráfico, o tráfico de armas, para o contrabando, para a pirataria, para todo tipo e toda sorte de crimes que assolam a população brasileira como um todo. Tá certo, quero te agradecer pela participação aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. O deputado federal Sanderson conversou conosco, o Biratã Sanderson conversou conosco aqui e a respeito dessa representação do evento que ficou conhecido como Gilmar Palusa e também sobre essa classificação que passou a valer na sexta-feira de PCC e Comando Vermelho como organizações, como grupos terroristas, não mais apenas organizações criminosas. Então, te agradeço, deputado, seja sempre muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado. Parabéns a vocês pelo trabalho. Obrigada, deputado. São 11 horas.